tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso assunto fração. Primeiro vamos aprender a ler fração, ou recordar como que a gente lê isso aqui. Então aqui nós temos meio, 1/3, 1/4, 2/5, 1/6, 3/7, 5/8, 2/9 e 1/10. De 10 para adiante, nós vamos usar o nome do próprio número, ou seja, o numeral cardinal, né? E acrescentar a palavra avos. Então aqui vai ser 3 11avos, 7 12avos, 10 23avos. Tá? Então passou do 10, tá? 1/10, a gente acrescenta ao nome do número que está aqui embaixo, tá? A palavra avos. Então 3 11avos. Na última aula a gente já viu alguma coisa de comparação de frações, para ver quem que é a maior, quem que é a menor. Ó, quando eu tenho numeradores iguais, vamos recordar aqui, o que é o numerador? É esse número que aparece aqui em cima. Então, ele é o numerador. E o que aparece embaixo é o denominador. Então, numerador, denominador. Tá? Então, aqui, se você guardar n sobre d, você nunca vai esquecer. Numerador é o de cima, o denominador é o de baixo. Né? Então, numeradores iguais, ou seja, esses números que estão aqui em cima, eles têm que ser iguais. Tá? Quando eles são iguais, tá? O maior, né, vai ser sempre aquele que tiver o menor número embaixo. Né? A gente já viu na última aula porque se você não assistiu à última aula, por favor, dá uma olhadinha lá na última aula sobre fração. Tá? Então, aqui quando eu tiver esses números aqui iguais, aquele que tiver menor aqui embaixo vai ser maior do que a outra fração. Tá? Então, o meio é maior que 1/6. Tá? O 2/7 e 2/15. Né? Então, são iguais os numeradores? São iguais. Se são iguais, o menorzinho aqui, tá, vai ser maior. Tá? Essa fração aqui vai ser maior que essa. Bom, nós vimos no caso de numeradores iguais. Agora vamos ver com denominadores iguais. Com denominadores iguais já é diferente. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? O 3, tá, é maior do que 1. Então, eu coloco assim. Ó. Então, quando há denominadores iguais, nada se altera aí no que a gente já conhece dos números inteiros. Tá? 5 é maior do que 2. Tá? Então, essa fração 3/6 é maior do que 1/6. Né? Sexto, não, eu falei sextos, né? 3/6 é maior do que 1/6. 5/7 é maior do que 2/7. Bom, nós vamos fazer exercícios em outra aula, né? Então, nós vamos voltar nesse assunto aí. Ah, eu sei que aqui é aonde pega a maior parte das pessoas que estão começando a estudar fração. Né? Então, lá nos exercícios, a gente vai ver mais casos desses daí. Então, o próximo assunto é os dois tipos de fração que a gente tem entre as ordinárias. Depois nós temos as frações mistas, lá que a gente vai ver. Mas entre as frações ordinárias, né, eu tenho a fração própria e a fração imprópria. A fração própria
é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Então vamos aqui, olha. Eu vou colocar 1 sobre 2, que é meio, tá? Então quando eu tenho, olha aqui, ó, o numerador, esse daqui, olha, veja aqui, ó, o numerador é o de cima, o denominador é de baixo. O numerador menor que o denominador, eu tenho uma fração própria. Então se eu tiver aqui 3/5, essa é uma fração própria. E aqui, se eu tiver 2 décimos, é uma fração própria, tá? Embora eu possa fazer aqui, olha, simplificar, né? 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Então isso daqui equivale a 1/5, tá? Continua uma fração própria, porque o 1 é menor do que 5. A imprópria, quer dizer, ela recebe esse nome próprio porque ela realmente é uma fração, tá? Então, se eu dividir um número pelo outro aqui, eu vou encontrar um número menor do que 1, tá? Quando eu faço a divisão e encontro números menores do que 1, tá? Eu vou ter uma fração própria. Nos exercícios a gente vai ver como que faz. Você que não sabe dividir com vírgula, ainda nós temos aula aí na nossa playlist aqui de aritmética, com divisão com número com vírgula, porque aqui vai dar número com vírgula, tá? Então dá uma olhadinha na aula de divisão com número com vírgula, para você recordar como que faz isso daqui. Nos exercícios eu vou fazer algumas continhas dessa daqui para vocês verem como que faz. Mas o resultado delas aqui, se você fizer, pega uma calculadora aí, se você não sabe fazer a conta, ou se sabe, mas quer fazer rápido, se você fizer essas divisão aqui, vai dar tudo 0, alguma coisa aqui, tá? Então, daí eu tenho certeza que a fração é própria. A imprópria, ela parece fração, mas não é. Ela não é fração como essa que nós vimos aqui, a própria. Então vamos supor assim, se eu tiver 10 sobre 2, é uma fração, certo? Mas na realidade, se eu fizer a conta, isso daqui vai dar 5. Certo? Então ela deixa de ser fração, tá? Então ela aparenta ser uma fração. E na realidade aqui ela é uma fração. Mas quando você resolve a conta, você vê que o número que dá aqui é maior do que 1. Tá? Por isso que a gente chama ela de imprópria. Se eu colocar aqui, vou colocar aqui 60 sobre 20, tá? Essa fração também é imprópria, né? Você pode colocar aqui, vai dar 60, você pode cortar 0 com 0, né? 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, esse número aqui é maior do que 1. Tá? Então, as frações próprias, vai dar 0, qualquer coisa, e aqui vai dar sempre um número, né, maior do que 1. Então, por isso que a gente chama ela de imprópria. Bom, eu separei aqui mais um assunto para essa aula. Deixa eu pegar meu apagadorzinho, né? Colocar aqui minha régua. E o outro assunto que nós temos aqui é você pegar frações com denominadores diferentes e deixar tudo igual. Então vamos pegar aqui eu separei 2 exemplos para a gente fazer. O primeiro deles é, vou pegar aqui. Então o assunto é redução
redução ao mesmo denominador. Vou colocar. Então, vamos colocar aqui a fração letra A fração meio e a fração 1/5. E a letra B, eu vou colocar aqui 3/4 e uma outra fração 5/6. 5/6. Mania de chamar sexto de sextos. 5/6. Deixa eu pegar um giz aqui. E vamos ver como que a gente reduz. Notem que os denominadores, eles são diferentes. Tanto nessa letra A aqui, eu tenho o denominador 2 e 5, e aqui 4 e 6. Por que a gente tem que reduzir ao mesmo denominador? Nem sempre a gente vai precisar reduzir ao mesmo denominador. Mas nós vamos estudar soma de frações e subtração de frações, e a gente vai precisar fazer isso que nós vamos fazer agora. Deixar as frações com os mesmos denominadores. Senão a gente não consegue somar e nem subtrair. É o assunto da próxima aula, a soma e a subtração de frações. Então isso daqui é importante para a gente poder entender a próxima aula. Bom, então, denominadores diferentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar os dois aqui, ó, tá? Então, se eu multiplicar os dois, eu vou ter 10, né? E a outra fração também 10. Então, eu coloco como denominador o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 5, 10. Tá? 2 vezes 5, 10. Valendo agora para as duas, tá? Então, o primeiro passo, para eu descobrir agora, eu vou descobrir o numerador das duas, tá? O primeiro passo é eu fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou dividir este por esse. 10 dividido por 2 dá 5. E vou multiplicar por este. Tá? Então, 10 dividido por 2 deu 5. 5 vezes 1, 5. 10. Aqui é a mesma coisa. Ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Certo? Essas aqui, as frações que eu encontrei aqui, são equivalentes àquelas que eu tinha aqui em cima. Certo? Então, recordando, né? Multiplico os dois, dá 10, tá? 2 vezes 5, 10. Coloco esse denominador valendo para os dois, para as duas frações, né? Daí pego o que está embaixo aqui, divido por esse daqui, né? E pego o resultado e multiplico pelo de cima. Faço essas operações para ambas frações. Aqui, 3/4 e 5/6. O que eu faço? Primeira coisa, multiplico este por esse. 4 vezes 6 dá 24. Tá? E a outra fração, eu também vou ficar com 24 aqui embaixo. O meu objetivo é deixar as duas com o mesmo denominador. O problema é sempre na hora da gente encontrar o numerador. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu faço aqui? Divido, tá? 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 3, 18. Tá? Então, daqui para cá, eu multiplico. Então, repetindo para você. 24 dividido por 4 dá 6.
6 vezes 3, 18. É o resultado que vai lá em cima. E a outra aqui, 24 dividido por 6, né? O que nós vamos ter? 4. 4 vezes 5, né? Vai dar 20. Então, daqui para cá eu divido e para lá eu multiplico. Aí eu obtenho duas frações com os mesmos denominadores. Observe que nessa daqui, olha, tá? Eu vou conseguir fazer uma simplificação aqui, ó, tá? Se eu dividir ambas por 2, vai ficar assim, ó. 18 dividido por 2 vai dar 9. 24 dividido por 2, 12. 20 dividido por 2 vai dar 10. E 24 dividido por 2 dá 12. Então, eu obtenho uma outras duas, né, equivalentes. Tá? E 10 dozeavos. Tá? Que eu não, por causa do 9 aqui, eu não vou conseguir dividir de tal maneira que eu consiga manter aqui o mesmo denominador. Eu preciso ter o mesmo denominador. Então eu não vou encontrar número que vai conseguir reduzir mais essas frações, né? Ou seja, elas chegaram como aqui irredutíveis uma em relação à outra. Então a gente para aí. Isso daqui é muito importante, né? Que na realidade nós temos na hora de fazer a soma e a subtração, que encontrar o mínimo número aqui. Tá? Mas isso nós vamos ver na outra aula. Então, a redução ao mesmo denominador, né? Só recordando, porque é importante, multiplico os dois, tá? Encontro aqui o número, o resultado dessa multiplicação, 4 vezes 6, 24. 24, faço valer esse denominador para os dois, tá? E depois faço essa operação. Divido esse denominador pelo outro e multiplico pelo numerador para obter aqui. Então, esta é a nossa aula de hoje. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, por gentileza, inscreva-se no canal, né? Toda vez que eu subir um vídeo, né, você vai ser avisado, principalmente se você acionar o sininho. Vai aparecer um sininho ali, você clica nele, certo? Então, a aula nossa terminou, né? Tudo de bom para você. Obrigado por ter nos acompanhado.